Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é pregação especial. O tema de hoje é lidando com momentos difíceis. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades da tua palavra para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus, lidando com momentos difíceis. Eclesiastes capítulo 2, verso 23. Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. O que acontece na nossa vida é que muitas pessoas não lembram que existe um Deus no céu. Vai vivendo o dia a dia, no trabalho, ou você que é dona de casa, ou trabalha na sua casa como home office, né? Que trabalha, né, na sua casa, trabalha no laptop e se desgasta, como se diz, com o trabalho. Vive intensamente ao trabalho e, de vez em quando, né, sai com a família, se diverte, mas a probabilidade dessa pessoa é o trabalho. E tem que separar as tarefas do dia. Não só viver por trabalho, e sim ir em etapas para não se desgastar. E tem pessoas que é muito vaidoso na palavra que eu cresci escutando e aplico também para os dias de hoje, que significa frescura também, né? Fica com graças, com gracinha. E não lembra que há um Deus do céu para você orar, para agradecer pelo dia, mesmo que foi desgostoso o dia, mas agradeça e faz uma oração antes de dormir. Ajoelha-se no chão e faz uma oração. As pessoas não fazem isso. É tão simples lembrar que há um Deus no céu e as pessoas não lembram. E ficam sofrendo, ficam se martirizando por uma coisa que no outro dia. Jamais as pessoas lembram do que aconteceu um dia antes. Você passou raiva à toa. Por isso, ore e relata para Deus a sua vida. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Exatamente. Não haja você não. Agora aceitei Jesus em minha vida, agora eu vou viver em paz. Sem perturbações, sem perseguições. Eu não vou ser mais oprimido. Engano seu. Vão ser perseguidos. O mundo é que muita gente não lê a Bíblia. Muita gente não estuda a Bíblia. Não lê e nem estuda. Por isso que
que fica desinformado. Jesus mesmo falou: o mundo jaz do maligno. E principalmente nos dias de hoje, nem vou falar dos dias que aconteceu lá da Bíblia. Estou falando dos dias de hoje, que estamos vivendo. Tá pior. Políticos que não tá nem aí com a população. Empresários que não estão nem aí para os seus funcionários. Igual teve o caso lá mesmo do rapaz lá, do Epstein, que viveu lá numa ilha, que matava e depois comia a carne humana das meninas. Quer dizer, o mundo não é jaz do maligno? Não tem muita coisas erradas se você virar a sua cabeça para trás. Você vai ver muitas coisas abomináveis que está acontecendo, que já aconteceu. Quer dizer, e vocês reclamam de qualquer coisa que passam na sua vida. Ficam reclamando e não resolve. Atos capítulo 14, verso 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Exatamente. Olha, os discípulos eram achacoalhados, eram martirizados pelos fariseus, eram chicoteados e não perderam a fé. Olha mesmo o Paulo, que era matador de cristãos, de matador de cristãos a um vaso escolhido, a uma pessoa escolhida por Deus para levar o evangelho aos gentios. E também passou por tribulações. E nem assim, ele na prisão, enviando cartas para Filipos, para a igreja de Colossos, e incentivando eles a crer em Deus, a nunca perder a fé. Uma pessoa que estava na prisão, fortalecendo outros cristãos aqui fora. Que é mais ele que estava na prisão, passando por tribulações, mas nunca perdeu a fé. E agora vejo cristãos com pouca fé? Faça-me o favor. João capítulo 16, verso 33. No mundo passais por aflições, mas tente bom ânimo, eu venci o mundo. Palavras de Jesus. Se o próprio Criador, que fez os céus e a terra, e o mar e tudo que neles existe, está em Gênesis capítulo 1 lá, passou por aflições e venceu, quem somos nós para não vencer? Quem é você que tem pouca fé, que reclama à toa? Olha esse texto. O próprio Deus venceu o mundo, que Jesus é Deus. E nós, com incapacidade de crer, que vamos vencer também, e vamos ser escolhidos. Se a gente aceitar o selo de Deus, aplicar o sábado do Senhor em nossa vida, a gente receberá o selo de Deus. E vamos morar na Nova Jerusalém. E você reclamando de pouquíssimas coisas?
para ajudar a reconhecer nossa necessidade espiritual. Essa figura relata muito bem como é as pessoas na sociedade hoje. É de você parar na frente do seu espelho, reflita sobre você. Tem muitas pessoas que não amam a sua vida. Tem várias pessoas que não amam nem a Deus e nem a sua vida. Que despreza a sua vida. Que não cuida da sua vida. Amigo ou amiga, se você não cuida da sua vida, quem vai cuidar por você? A verdadeira história é que a gente deve amar a Deus e depois a nós. Primeiramente a Deus e depois a nós mesmos. E amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Mas como eu vejo hoje na humanidade, as pessoas não amam a si mesmo. Uma falta de fé, uma falta de amar a si mesmo. Eu penso assim, se a pessoa não ama a si mesmo, o que eu direi dessa pessoa? Se ela não ama a si mesmo, se ela não cuida de sua vida, você acha que quem vai cuidar de sua vida? Uma outra pessoa que está vivendo na sociedade? Mateus capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Exatamente. Tem muitas pessoas que duvidam da palavra de Deus, que a Bíblia não é verdadeira. Eu falo assim, por que a Bíblia não é verdadeira? Eu faço a pergunta para a pessoa. Ah, porque foi homens que escreveram. Sim, foi homens que escreveram. Mas se vocês não acham que foi pela inspiração do Espírito Santo que eles escreveram as palavras da Bíblia? Que não foi pelo Espírito Santo que eles escreveram todos os livros da Bíblia? Até mesmo os profetas foram inspirados pelo Espírito Santo. Você acha o quê? Que Moisés escreveu Gênesis sem ele viver em Gênesis? Escreveu no deserto, no Monte Sinai. E você acha que ele saberia todas as coisas que aconteceu em Gênesis? Que ele nem viveu em Gênesis, como se diz na época de Gênesis? Você acha que ele escreveu porque ele sabia de todas as coisas? Que Deus criou os céus e a terra, depois que ele criou Adão e Eva, teve Noé, teve a Torre de Babel, depois da Torre de Babel teve Abraão, teve Sodoma e Gomorra destruída. Ele sabia de tudo isso. Foi pela inspiração do Espírito Santo que revelou isso para ele. E ele escreveu Gênesis. Então, se você não crê na Bíblia, não fica falando besteiras. Guarde para si, que Deus saberá o que vai fazer com você. Agora, a Bíblia é toda verdadeira. O que acontece é que tem várias traduções, várias publicações, várias casas que publicam a Bíblia que mudam algum conceito, mas nada também de modificar. Eles só mudam a palavra. Então, mesmo assim, ela continua sendo verdadeira. 2 Crônicas, capítulo 32, verso 31. Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Quer dizer,
Tem algumas coisas que acontecem na nossa vida que você pergunta: nossa, o que está acontecendo na minha vida? O que está passando no meu eu, como se diz? Por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando pela essa reprovação? Do nada veio. Estava tão tranquilo ou tranquila e veio essa reprovação na minha vida. É porque Deus está te testando. Porque Ele te escolheu. E vai provar a você. Você vai passar por uma aprovação que você não conhece o seu coração. Que você não conhece o seu eu. Igual eu falei há momentos antes. As pessoas não amam a sua própria vida. Elas esquecem de amar a sua vida, como se diz. Elas não amam. Vocês não amam as suas vidas. Se vocês pararem para pensar, igual eu mostrei a imagem do rapaz lá na frente do espelho. Se vocês pararem um pouco para refletir, vocês vão ver que vocês estão abandonando a si mesmos. Então parem e pensem do que vocês estão fazendo. Êxodo capítulo 9, verso 27. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e lhes disse: esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Na hora do concerto, como se diz, o Faraó, ele se redimiu. Ele reconheceu que ele e o povo dele era ímpio. E realmente, o reino do Egito o reino do Egito inteiro era ímpio. E as pessoas cultuavam os deuses daquele reino. Deuses que não falam, que não ouvem. É igual a palavra fala. Tem olhos, mas não veem. Tem orelhas, mas não ouvem. Tem boca, mas não falam. Tem pernas, mas não andam. Quer dizer, deuses pagãos. E o povo era ímpio, junto com o rei e o seu reino. Para nos humilhar, ajoelhar no chão e humilhar-se para Deus. E de nós, humilhar-se para Deus. Falar: Senhor, eu me humilho diante de Ti, porque eu estou em trevas. Estou machucando a minha vida. E eu nem sabia. Agora, eu me dei conta do que eu estou fazendo com a minha vida. Estou destruindo a minha vida e nem sabia. Agora me dei conta. E quero me redimir. Quero me humilhar. É isso que um cristão verdadeiro, de coração sincero, deve fazer. E se você não for sincero também, seja. Deuteronômio capítulo 8, verso 3. E ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheçais, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Exatamente. As pessoas que viviam na época de Moisés, depois que saíram do Egito, reclamavam. Nada era bom para aquelas pessoas. 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 Nada era bom
E todas as maravilhas que Deus fez para aquelas pessoas, nem assim elas paravam de reclamar. Isso naquela época, há 3, 4 mil anos atrás. Agora não mudou nada na vida que estamos vivendo. As pessoas só reclamam, reclamam, reclamam. E nada o que Deus fez, o que ainda faz, é bom para as pessoas. Está difícil de conciliar as pessoas a se arrepender. Mas Deus é muito misericordioso e vai continuar tentando ver se as pessoas, por volta de pregadores, de profetas, como se diz, a passar a palavra e para ver se consegue um pouco de humildade das pessoas. Esdras capítulo 8, verso 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Exatamente. Ele conseguiu o favor do rei Artaxerxes para reconstruir os muros de Jerusalém, que foi destruído por Nabucodonosor, o reino de Salomão, o templo de Salomão. E levantar os muros outra vez. E ele conseguiu esse favor. Rei Artaxerxes era o rei da Pérsia. E isso foi no ano 457 a.C. E ele conseguiu esse favor. E por isso agradeceu a Deus. Agradeceu porque era por ter ganho esse favor. E muitas pessoas falam, mas depois que ele ganhou esse favor que ele voltou para Deus. Mas que mal tem nisso? Mas Esdras já cultuava Deus. Ele já orava para Deus constituir esse progresso de os israelitas ir à reconstrução do muro de Jerusalém. Mas isso já estava dentro da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Já estava pronto para começar. E esse favor ele já iria ganhar. Mas o que ele fez? Orou, orou, orou e conseguiu esse favor. Mas ele não sabia. Quem sabia só era Deus. Mateus capítulo 26, verso 75. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Jesus falou para ele: você vai me negar 3 vezes. E antes que o galo cantasse, ele ia negar Jesus 3 vezes. E lembrou. Ele não discerniu isso na cabeça dele quando estava na ceia. Ele ouviu, mas não colocou em seu coração. E para sair impune da condenação que estava tendo em Jesus, ele o negou. Foram para cima dele, né? Uma mulher conheceu ele, que ele andava com Jesus, e uma mulher o conheceu, estava ali no meio do sinédrio. E ela relatou ele. É aquele ali. Ele que andava com Jesus. E os perseguiram. E quando questionaram Pedro, ele negou. E isso já estava previsto. E depois ele lembrou e chorou. Ele se arrependeu.
para nos ajudar a priorizar. Exatamente. A humilhação que nós passamos nessa vida, as tribulações que nós passamos, é para testar a nossa fé. Para nos separar do pecado. Exatamente. Você vê duas setas. Um é para a ida verdadeira e o outro é para a mentira, para o pecado, para sistema satânico. 1 Pedro capítulo 4, versos 1 e 2. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai vós também vós do mesmo pensamento, porque aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Exatamente. No momento que você deixa o pecado para trás e se volta para Deus, você vai se lembrar que Cristo foi sofrido na carne, venceu e está junto ao Pai hoje. É a fé que você tem que ter. Cadê aquela fé? Que é uma palavra pequenininha, mas poderosa demais. Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Exatamente. Exclui de você o mundaísmo, como se diz. Não acredite mais nos homens. Homens que eu falo é políticos, de igrejas pagãs. E se volte à Bíblia. Se volte à palavra de Deus. Ora constantemente. Você deve acreditar na palavra de Deus agora, não nas palavras mundanas de homens. Hebreus capítulo 12, verso 10. Pois eles nos corrigiram por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Exatamente. Continua, Hebreus capítulo 12, versos 4 a 11. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezeis a correção. Quer dizer, não fique resistindo à desprovação. Aceite. Porque tem uma provação para você depois. Ele está te provando. Que vem do Senhor, nem desmaieis quando porque ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Exatamente. E é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Exatamente. O pai corrige, os pais corrigem, né? O pai e a mãe. Mas se está sem correção, que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Exatamente, tem um monte por aí. Por isso que eu passei por isso. E hoje eu agradeço a correção dos meus pais. No mundo você deve temer a Deus e a temer o pai e a mãe. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e então viveremos? Quer dizer, se você não obedece nem seu pai nem sua mãe, você vai obedecer a Deus? Irmãos e irmãs, para você respeitar a Deus, você tem que se você respeitar seu pai e sua mãe, você tem que respeitar a Deus. Primeiramente. Aí você respeita. Porque o pai e a mãe são sagrados. E hoje eu não vejo um pai e uma mãe ser sagrada.
é achincalhados, é maltratados. Pois eles nos corrigiram por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Em Jó, capítulo 5, versos 17 e 18, esse passou por tribulação, e muita tribulação ainda. Perdeu a família, os seus filhos, né? E ficou com o corpo todo machucado, mas não perdeu a fé. Nunca desmoreceu, sempre mantendo a sua fé. Essa é a prova viva de fé. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezeis, pois a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele fez a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere, as suas mãos curam. Exatamente. Provérbios capítulo 3, versos 11 e 12. Filho meu, não rejeiteis a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Exatamente. E o filho não discerne em sua cabeça que isso é bom para ele. Fica fazendo as coisas erradas. Vai acabar o quê? Em morte, em prisão. Escute o pai e a mãe. Para nos consertarmos no céu. Exatamente. Para você, se você ser consertado, você vai para ali, ó, povo de Deus. Para o céu, morar com Deus, morar com Jesus, andar junto com Jesus cada passo. Romanos capítulo 8, verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Exatamente. 2 Coríntios capítulo 4, versos 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, para nos ajudar a outros. Exatamente. O mandamento não é amar a Deus e amar a si mesmo e ajudar ao próximo como você ama a si mesmo? 2 Coríntios capítulo 1, versos 3 e 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Exatamente. Você tem a força de ajudar o próximo, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida ao nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos, para desenvolver virtudes cristãs. Nisso, 1 Pedro capítulo 1, versos 6 e 7. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo.
Tiago capítulo 1, versos 2 e 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé é uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa. João capítulo 9, versos 1 a 3. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Quer dizer, questionaram Jesus. Romanos capítulo 8, versos 16 e 17. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros e herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Exatamente. Hebreus capítulo 2, versos 9 e 10. Porque convinha que aquele cuja causa por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Exatamente, isso foi a pregação especial. E não sofra mais, povo de Deus, tenha fé. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo, para apresentar essas verdades de toda a tua palavra para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!